Abramos nossas Bíblias lá em Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4. Peço que os diáconos fechem as portas. Quem saiu, saiu. Quem não saiu, vai ficar aqui dentro. Não vai ter que ouvir, o estudo aqui. Efésios capítulo 6, de 1 a 4. Nosso tema dessa manhã, iremos estudar sobre a pedagogia de Deus para os filhos. A pedagogia de Deus para os filhos. Então, diz assim a palavra do nosso bom Deus: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Introduzindo o nosso tema desta manhã, eu quero introduzir com uma pergunta: será que educar filhos é algo fácil? Educar filhos é algo fácil? É algo fácil educar filhos? Não é fácil. É algo muito difícil. Aqueles que não têm filhos ainda, quero animar você, Animar você, dizendo que é tranquilo, que é mil maravilhas. Filhos sempre obedecem na primeira fala, Só que não. Não é bem assim, Não é bem assim. E aí uma segunda pergunta: será que está mais fácil nesse momento que nós estamos vivendo agora, ou está mais difícil educar filhos nessa época? Ou no passado foi mais fácil do que nesse momento? Porque nós temos uma memória. Eu e você temos uma memória. Na minha época, que eu era criança, e a gente fala assim, a mãe olhava para a gente, dava aquele olhar 3/4 assim, Aquele olhar de lado, e a gente já sabia que o couro ia comer, Que ia ter problemas, e esses problemas não era algo simples não. Não era algo simples não. Aí se aprontasse no culto, na igreja, a mãe falava assim: quando chegar em casa, a gente resolve isso, tá certo? Aí você já sabia que você ia precisar muito da graça do Senhor nosso Deus, porque você estava encrencado. Você tinha cruzado uma linha muito difícil, muito difícil. E aí, nós derivamos com o momento que nós estamos passando, muito mais difícil do que o momento do passado, o tempo do passado. Mas, na verdade, na grande realidade, independente da época, todos os filhos nascem lutando, batalhando e confrontando as autoridades instituídas. Independente da época, independente do momento, todos os filhos nascem em rebelião. Em rebelião. Mas, pastor, é tão bonitinho, parece um anjinho, só parece. Parece, mas não é um anjinho, ele é um pecador em desenvolvimento, em crescimento. Mas que, pastor,
Que coisa que você está falando das crianças. Meu irmão, é o seguinte: nós nascemos pecadores, nós não nascemos santos. O salmista fala: em pecado concebeu a minha mãe. Nós já nascemos, não é porque ela cometeu pecado a conceber o filho, não. Eu nasci pecador. Eu pecador desde o ventre. Por quê? Porque o pecado não é só questões que nós realizamos, isso daí já é eu pecando, mas eu sou pecador desde o nascimento. E luto com o pecado que a Eva lutou perante a serpente, em rebelião contra Deus, que era a autoridade que estava e que tinha colocado sobre nós, sobre a humanidade. E hoje nós já nascemos com esse senso. E é interessante a gente pensar nisso. Eu lembro quando um dos nossos filhos era bebezinho, pequenininho, mamava de peito. Ele começou a ter pequenos dentezinhos e, de repente, ele mordia o seio da minha esposa. E ela, gritava de dor, porque vai machucando, né? E o que acontecia? Ele ria. Ele ria. Caía na gargalhada. Ela: não faça isso. Daqui a pouco ele, novamente. E ela chorava de dor, ela chorando de dor e ele rindo, achando que estava, abafando. Achando que estava abafando. Por quê? Porque ele é pecador. Ele nasceu em pecado, nasceu em rebelião. E aí, como ensinar um bebezinho que não pode fazer o que ele está fazendo? Aí, quando ele fizer isso, você pressiona a cabecinha dele contra o teu seio e fala que bem dura e direta: não faça isso, não é, não faça isso. Voz incisiva e impositiva. E pressiona o narizinho dele contra o teu seio, vai faltar o ar, ele vai abrir a boquinha e ele vai entender que aquilo que ele fez é muito ruim. E assim fez. E foi uma vez só. Não foi duas, não precisou duas nem três. Uma vez só ele entendeu e compreendeu que não era para fazer aquilo. Porque aquilo que ele estava fazendo estava em rebelião contra a autoridade que estava posta lá. Romanos capítulo 1, versículo 28 a 30, fala assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. E aí versículo 29, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores. 30, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Desobediente aos pais. Quem desobedece aos pais? São os filhos. Fruto do pecado, fruto da idolatria, fruto de não dar glórias a Deus, Deus entregou para todos esses males. E ele diz que esses filhos são desobedientes, mas não só os filhos dos outros, mas os nossos também. Porque eles são pecadores, porque eles nascem com esse desejo de confrontar a autoridade. E percebe que esses colocam na mesma linha de caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males e desobedientes aos pais. Os filhos nascem com essa intenção, com essa maldade no coração: eu vou desobedecer. E quem é uma criança pequena, você pega no colo, daqui a pouco ela quer descer.
Aí você fala assim, não é para descer. E ela vai se jogando, ela quer descer porque ela quer descer. Aí o pai cansa, coloca no chão. Dá 2 minutos, ela vem, colo. E o que você faz? Pega no colo. 2 minutos. Fala, não, é para descer. E desobediente aos pais. Desobediente aos pais. 2 Timóteo 3:2, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Meus amados, ingratos, irreverentes, ele continua falando ali. Mas esses homens vão ser desobedientes aos pais, essas pessoas vão ser desobedientes aos pais. Apesar das naturezas pecaminosas dos filhos, levando-os a serem desobedientes aos pais, cabe aos pais ensinarem os filhos a obedecerem. Cabe aos pais mostrarem a autoridade e não abaixar a guarda e não voltar atrás. Ah, mas pastor, meus filhos já estão tudo criados. Ok, vocês vão ter neto. Então cabe você, que é pai, vô é pai 2 vezes, né? Vó também é mãe 2 vezes, a ensinar e relembrar o teu filho que ele não pode voltar atrás e que ele tem que educar o filho dele, cobrando isso dele. Porque o papel da educação do seu filho, do seu neto, não é você, mas é o teu filho, a tua filha, a tua nora, o teu genro. Mas de você instigá-lo a educar o filho. Os pais têm autoridade terrena e espiritual. E na autoridade terrena, nós temos lei para isso. Nós temos lei para isso. Mas a lei, por mais que muitos falam assim, mas hoje, se educar o filho, eu posso ser preso. Você pode ser preso se você espancar o teu filho. É diferente. Veja o que o ECA, a Lei 8.069 de 1990, no capítulo 3º, do direito à convivência familiar e comunitária, na seção 1, disposições gerais. Artigo 19, fala assim: é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família, e excepcionalmente em família substituta. Quando que isso acontece? Quando a família original não tem condições de educar aquela criança. É uma pessoa instável, é uma pessoa que está com problema com dependência química, geralmente esse é o caso, que é o afastamento, ou a pessoa está muito adoentada e não tem quem possa cuidar da criança. E ele fala assim, que ele continua: assegurar a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Primeiro que é direito da criança a educação e a convivência familiar. Artigo 19. O poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a lei civil, assegurada a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade jurídica competente para a solução da divergência. Ou seja, pai e mãe perante a lei têm a mesma autoridade para educar e ensinar a criança a sua forma. Artigo 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores. Eu vou ler novamente. Aos pais incumbe, ou seja, é dado o dever de sustento, guarda dos filhos menores
e educação desses filhos. Então é o sustento, é a guarda e a educação dos filhos menores. Cabendo-lhe ainda, no interesse desse, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. E ele fala no parágrafo único desse mesmo artigo: a mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhadas no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transição familiar de sua crença e cultura, assegurados o direito da criança estabelecido nesta lei. Ou seja, o pai e a mãe têm o privilégio e o dever de ensinar, de cuidar e de alimentar, mas de ali disciplinar o seu filho, de educar o seu filho. Educar como? E ele vai falar aqui que é assegurado por lei, está aqui na lei do ECA, que você pode ensinar o princípio religioso para o seu filho, e que você deve assim fazer. Talvez você deve ter ouvido até algumas pessoas falarem assim: não, quando o meu filho for adulto, ele vai escolher a religião que ele quer andar. Vai, calma aí. Você vai esperar o teu filho ser adulto para dar nome dele também? Não, quando ele for adulto, deixa ele escolher o nome dele então. Coloca o nome 2 nele. Será que vai dar certo? Não, hein? Faz o seguinte: quando ele for adulto, pede para ele escolher a escola que ele quer estudar, não coloca ele em escola nenhuma. Será que é assim? Não, não é assim. Você fala assim: filho, você vai estudar nessa escola aqui, beleza? Ok? Então vai. Vai que a professora está te esperando lá. E beleza. Ah, pai, eu quero estudar naquela escola. Fala: pai, filho, desculpa, mas naquela escola lá não dá para pagar. Dá para pagar essa, pagar aquela, dá para ir no público. E beleza, é isso que a gente tem. E tá bom. Mas também é assegurado o direito da família a apresentar a crença e a cultura. Aqui na nossa casa nós temos esse tipo de cultura. E cultura individual. Os gaúchos educam diferente do que os nordestinos. E tudo bem por isso. Artigo 24. Eu não vou me deter muito nesses artigos aqui não, mas esse artigo aqui é importante a gente falar. Artigo 24. A perda e a suspensão do poder familiar serão decretados judicialmente em procedimento contraditório nos casos previstos na lei civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e das obrigações do artigo 22. Ou seja, o artigo 22 fala que do dever de guardar, de ensinar e de cumprir essas obrigações de guarda, educação e sustento. Se você não dá sustento para o seu filho, se você não mantiver a guarda, a proteção desse filho, e guardar é proteger, e educar o seu filho, você pode inclusive perder a guarda dele. Por quê? Porque você não está cumprindo o que a lei dos homens determina. Porque é direito da criança ter sustento, ter proteção, ter a guarda, para alguém que protege, e alguém que educa os filhos menores. Então, o pai e a mãe têm aqui um senso de responsabilidade eclesiástica ou religiosa, vamos assim falar, divina, mas ela também tem um senso de responsabilidade civil, de educar, de ensinar e de mostrar a religiosidade, a educação espiritual para o seu filho. Meus amados, isso é muito sério. Porque muitos pais, mesmo dentro das igrejas, têm deixado, têm sido omissos na educação do seu filho. Não deixa, não pode falar não para o menino. Uai, que isso, gente? Não pode falar não. Não.
a psicopedagoga falou que não pode falar não. Ô meu irmão, deixa eu fazer uma perguntinha para você. Você sempre recebe sim? Na tua vida? É assim? Fica desempregado para você ver o que vai acontecer com você. Você leva 300 currículos. E você tem 350 não. É porque alguns currículos você recebe 2 não. Né? E lá um perdido você vai receber um sim. Meu irmão, você tem que ensinar e educar teu filho para receber o sim e o não. Não, porque você vai traumatizar. Meu filho, deixa eu falar uma coisa para você. O nascer já é traumático. Você não quer traumatizar teu filho, então nem tenha. Porque o nascer já é traumático. Pensa, a criança está lá no ventre, quentinho, num lugar todo envolvido, protegido, amparado pela sua mamãe, sente o bater do coração da mamãe toda hora. Essa mamãe está aqui do meu lado, está tudo bem, eu estou num lugar de proteção, eu sinto amor, eu sinto ambiente, eu sinto o coração da mamãe. Aí daqui a pouco fica apertado, né? Fica apertado, ele vai começando a se esticar, pé na costela, e aí vai. Daqui a pouco ele nasce. Nascer traumático. A criança participa. Apertado. Todo aquele processo do nascimento. Ele se vê largado, nada envolvido a ele. E ele começa a tentar se encontrar. Agora ele tem que respirar, o pulmão tem que abrir, ele tem que fazer esforço para viver. Nascer já é traumático. E diga de passagem, tem estudos que falam que criança que nasce por parto normal, que tem esse trauma mais ressaltado, tem mais facilidade de lidar com o não do que crianças que nascem por parto de cesariana. Porque o trauma do nascimento foi menor. Meu irmão. Por quê? Porque o trauma faz parte da vida. O trauma faz parte da minha vida e da sua vida. Porque quando você se defronta com aquilo que não deu certo, que marcou você, você deixa de chegar perto daquilo lá. Ou tu nunca colocou o dedo na tomada? Hã? Levou um choque, o que você faz? Quando você vê um fio descascado, o que tu faz? Ah, vou pegar lá porque é gostoso. Fala, não, você sai fora. Vem fio descascado, você está doido, pega e diz não. Não pego. Por quê? Porque você sabe que aquilo dá choque, você teve um trauma que mostrou que aquilo dá choque. A vida tem essas questões. E nós articulamos com essas questões para aprender a caminhar no nosso dia a dia. A criança precisa da sua interação com o mundo real, não com o mundo ilusório. Por mais que protejamos os nossos filhos, mas eles devem viver no mundo real. Mas autoridade espiritual, veja só como que os pais exercem uma autoridade espiritual. Provérbios 29, 17. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. É dará, meu irmão. É futuro. Não é presente. Você está no processo de corrigir teu filho, o tempo da correção do filho é cansativo. E muito cansativo. Você falar não hoje, amanhã você tem que falar não de novo, daqui meia hora não novamente, porque ele esquece. Ele vai esquecendo. E conforme a idade, mais esquece ainda. Mais rápido esquece.
E conforme a personalidade, mais rápido também. Mas quem educa não está pensando somente no agora, mas está pensando no quê? No futuro. Eu preciso educar o meu filho para andar nos caminhos do Senhor, porque é no caminho do Senhor que é a felicidade dele, é no caminho do Senhor que é a alegria dele, é no caminho do Senhor que eu vou descansar a minha alma, e que eu vendo ele nesse caminho, minha alma vai estar tranquila. Ou qual pai que não fica com a alma atribulada quando o filho sai para a balada? Pai cristão. E você fala assim, rapaz, não vai. E o filho fala, não, eu vou mesmo assim. Meus amados, mas corrigir dá trabalho, é cansativo. Corrigir sim dá trabalho, é cansativo mesmo. Corrige o teu filho e te dará descanso. Não é porque está no futuro que você não deva fazer. Mas se você quer a alegria desse teu filho, corrija hoje. Trabalhe hoje. Mas o que tem acontecido com as famílias? Pelo constante trabalho, pelo constante empenho, pelas grandes dificuldades da vida e do nosso tempo da correria, muitos pais, por causa do cansaço excessivo, têm feito assim, não, nem vi isso daí, não ouvi isso, não olhei isso, para não educar o seu filho. Para não exercer a autoridade de educação, porque se eu ver e não fizer nada, eu estou errando também. Sim. Se você vê o erro do teu filho e não fizer nada, aquele erro é teu também, porque você é cúmplice do erro. Mas você tem que se levantar como homem e como mulher de Deus para ensinar o filho. Deuteronômio capítulo 8, versículo 5, fala assim, sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim disciplina o Senhor teu Deus. Por quê? Porque a referência de pai está posta. Devemos corrigir os nossos filhos. Aí talvez você possa estar pensando assim, pastor, então você está falando que eu tenho que pegar a vara, o chinelo e bater no meu filho quando ele errar? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você tem que corrigir ele. O que é corrigir ele? É colocar ele no caminho correto. Ele está indo para lá, ele tem que vir para cá. Eu falo, filho, vem aqui, teu caminho é esse. E colocar ele no caminho. Como você vai fazer isso? Você tem que dosar cada um e assim fazer. Algumas vezes é sentando do lado, conversando. Algumas vezes não é apartando a vara do seu filho. Mas nunca espancando, agredindo e ofendendo a moral e a pessoa do seu filho. Porque muitos pais, em prol da correção, mesmo que bíblica, achando que é bíblica, têm espancado seus filhos. Ah, meu pai me bateu e minhas costas ficou cheias de vergão, teve que passar salmoura. Você já ouviu essa história? Isso não é correção, isso é agressão. Talvez você tenha passado isso na sua infância, eu lamento. Eu lamento. Mas nós estamos aqui não para fazer o pêndulo daqueles que estavam e viviam uma educação rígida a ponto de ser espancado, para uma educação omissa, a ponto de não falar nenhum não para o filho. Acontece que a geração tem vivido um pêndulo gigantesco. Eu nunca bati no meu filho. Ah, perfeito, mas ele precisou, você não fez?
ou ele não precisou? Porque ele sempre obedeceu, sentando e conversando. E a correção, ela é dada com amor e não com ódio, e não com raiva. Porque o nosso Deus nos disciplina em amor. Nos amando. Cuidando de nós. Pastoreando quem somos. E cuidando de quem nós vamos ser no futuro. Muitos pais disciplinam um momento, uma ocasião, machucando a alma, machucando a personalidade do filho e determinando quem ele vai ser lá na frente. Palavras duras, pesadas, como você não presta, você não vai dar nada, você é um inútil, machucando o caráter e a personalidade do filho. Porque para a criança quem sabe a verdade? É o pai e a mãe. Mas em nome do Senhor Jesus, nós não estamos aqui para repetir erro não, meus irmãos. Erraram com você? Lamento. Mas em nome do Senhor Jesus, que Deus cure as suas feridas. Mas que em nome do Senhor Jesus nós venhamos abençoar nossos filhos. E sejamos bênção para a nossa casa e para gerações futuras. Nós estamos aqui para termos equilíbrio e centralidade na palavra. A pedagogia de Deus para com os filhos significa que os filhos devem obedecer. E obedecendo à autoridade do Senhor, como obedece à autoridade dos pais. Porque você, pai, você, mãe, exerce autoridade diante de Deus. E teu filho vai ver a autoridade de Deus como ele vê a tua autoridade. No âmbito é autoridade, autoridade, autoridade. Pai e mãe como autoridade, Deus como autoridade. Se eu não obedeço pai e mãe, e posso desobedecer pai e mãe, o que ele vê com autoridade? Eu posso desobedecer às autoridades e não vai dar nada. Aí ele começa a desobedecer a Deus, e o que começa a acontecer? Deus começa a castigar. Aí ele vai para servir o quartel, começa a desobedecer os oficiais. O que vai dar? Ele vai para o trabalho, ele começa a desobedecer àqueles que estão na frente, acima dele, os seus chefes. O que vai dar? Vai dar bom? Não, não vai dar bom, vai dar muito ruim. Filhos devem obedecer à autoridade, e a autoridade é instituída por Deus. E ele fala obedecer, e obedecer após prestar atenção àquilo que foi dito. Ouvir sobre, a palavra obedecer aqui tem esse sentido, obedecer após prestar atenção, após estar ouvindo e entendendo aquilo que foi dito. Esse é o sentido, essa é a grande preocupação de obedecer. Meus amados, Efésios capítulo 6, versículo 2, honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Respeitar os pais significa respeitá-lo, reverenciá-lo, tê-lo em condição e tratá-los com dignidade. Honrar os pais aqui é simplesmente dizer sim, Senhor, ou não, Senhora. Mas obedecer os pais aqui é honrar financeiramente, como está lá em Mateus 15, versículo 16, esse jamais honrará a seu pai e a sua mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Por quê? Porque aqueles não estavam honrando o seu pai e sua mãe, não estavam cuidando nem da sua casa. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 4, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que antes aprendam primeiro a exercer a piedade para com os da própria casa, e a recompensa a seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Não cuida nem do pai e da mãe, quer cuidar
dos de fora. Primeiro é pai e mãe, os progenitores. Honrá-los, cuidar deles. Os filhos que desprezam os seus pais, não honrando eles também, com desprezo, são ditos como malditos, como está lá em Deuteronômio capítulo 27, versículo 16. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito. Que palavra dura, mas é a verdade. Maldito é todo aquele que desprezar seu pai e sua mãe. E os filhos que amaldiçoar os pais também vão ter consequências. Levítico 20, versículo 9. Se um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Aí você pode estar pensando assim, mas pastor, não era tempo da lei, dente por dente, olho por olho. É, verdade. Mas o princípio da lei permanece. Não é o dente por dente, olho por olho, porque os pais hoje não chamam a comunidade dizendo, ele me amaldiçoou, e a comunidade toda apedrejava aquele filho, para que servisse de exemplo para os demais, e tivesse a boa convivência na comunidade. Mas aqueles que desprezam o pai, não honram o pai e a mãe, e vai ter consequências espirituais e até terrenas. Porque o espiritual interfere no terreno, e o terreno interfere naquilo que é espiritual. Por quê? Porque o filho foi feito para honrar e amar e cuidar dos seus pais. A pedagogia de Deus para com os filhos, em segundo lugar, a maneira de obedecer. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Colossenses 2:20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Os filhos obedecem para agradar a Deus. Vamos prestar conta a Deus de como estamos obedecendo. E devemos ensinar os filhos a obedecer com gratidão. Sai do parâmetro de eu, filho apenas, de honrar pai e mãe na minha fase adulta, mas também vai para o parâmetro que eu devo ensinar meus filhos a obedecer em todo momento, mas não com a imposição, mas com a gratidão no coração. Porque quando você fala assim, filho, você tem que obedecer, porque Deus manda, você já perdeu. Porque a autoridade, ela é conquistada. Ela é imposta, mas ela é conquistada. E uma das primeiras coisas que você pode dizer para o seu filho, filho, quem viveu mais? Eu ou você? Ele vai com certeza refletir, vai falar, é você. Então quem tem mais experiência na vida? Eu ou você? Acontece que os jovens, né? Eles são revolucionários, eles querem descobrir um novo mundo, que os pais não descobriram, né? Que os pais não sabem. E eles pensam, meu pai e minha mãe é tolo, não conhece, só porque mexe bem num celular, né? Acha que está com a corda toda. Mas a vida vai além da tecnologia, a vida vai além das coisas que estão à nossa volta, mas existe uma autoridade nos pais que esses devem exercer com gratidão ao Senhor, mas também esses devem ensinar os filhos pela conquista da autoridade
imposta sobre eles a obedecer com gratidão. Os limites da obediência. Veja lá, Colossenses 3:20. O que o apóstolo Paulo estava falando, e em tudo. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. O que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui em tudo? A obediência tem que ser sempre. Há um conflito aqui, e pode haver um conflito, quando há uma determinação do pai e da mãe contra aquilo que é sacro, aquilo que vem de Deus. Você não pode adorar a Deus, você não pode ter o seu Salvador como Jesus Cristo, o seu Salvador. O filho pode obedecer a essa determinação? Não. Porque quando há um choque entre Deus, a autoridade suprema, e o homem, a autoridade terrena, permanece qual? A autoridade suprema, a autoridade de Deus. Porque esse é infalível, esse não erra, esse não peca. Obedecemos, sim, sempre a Deus, mas obedecemos os pais como ao Senhor. E percebe que ele fala aqui, ele me dá uma classificação da obediência aos pais como ao Senhor. Então eu obedeço o pai da forma que eu obedeço ao Senhor Deus. Se ele tira e se ele quer derrubar a autoridade divina sobre a minha vida de obediência, ao mesmo tempo eu não preciso mais obedecer, porque eu obedeço como ao Senhor. E ele quer quebrar a autoridade do Senhor sobre a minha vida, ao mesmo tempo destrói toda a cadeia de autoridade sobre ele. Obedecer a Deus é justo, mas também obedecer aos pais também. E justo aqui que ele coloca é apropriado, conveniente, adequado, de acordo com a vontade de Deus. Jesus, como filho de Deus, obedeceu aos pais, aos seus pais terrenos. Os pais têm maior experiência do que os filhos e devem mostrar a gratidão em obediência a Deus, para que os filhos também assim o façam. Concluindo nosso estudo dessa manhã, nós não podemos esquecer que a obediência é um mandamento com promessa. É um mandamento com promessa. O que é um mandamento? E como que é esse mandamento? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O obedecer é coisa séria. Não é coisa que você faça assim, se você quiser obedecer, você obedece. Se você não quiser, não obedece não, fica à vontade. Ai, que determinação e que ordem foi essa? Se você quiser, então você deu um conselho. E conselho é diferente de uma ordem, de uma determinação. Lá em casa a gente tem uma fala. A gente fala assim, isso aqui é uma ordem. Desse jeito, positiva. Isso aqui é uma ordem, tá certo? Vou te dar uma ordem. Faça isso, isso, isso. É uma ordem. Não questione. Faça. Agora, se é um conselho, você poderia fazer isso, isso, isso. Aí é se poderia. Se poderia, ele pode ou não pode fazer. Mas pastor, é muito duro. Você acha que a vida é mole? Deixa chegar os boletos para ver se a vida é mole. Deixa chegar os boletos. Começa a chegar os boletos, você vai ver se a vida é mole ou se a vida é dura. A vida é dura, meu irmão. Você tem que ensinar o filho a obedecer e a caminhar na obediência. A natureza
da obediência deve ser ensinada, confrontando com o pecado que habita no coração da criança, que habita no seu corpo, e que vai te confrontar. E algumas vezes é assim: você não deixa eu viver minha individualidade, né? Você não deixa eu viver minha vida. Vai, que tua vida, cara? Tua vida é minha. Você é de menor, né? Você é de menor. Na tua vida mando eu. Quando você começar a pagar os teus boletos, aí você pode, né? Pode caminhar com a tua vida. Até então, na tua vida mando eu. E eu estou dando aqui uma ordem para você. Ah, mas que homem maldoso. É assim que é a vida. Nós não podemos deixar de ensinar nossos filhos a obedecer. E olha o que diz 1 Samuel 15, versículo 22. Esse é o momento onde Saul tinha invadido e levado os espólios junto com ele. Os espólios eram os animais que lá tinham naquela terra. Ele levou, e a fala dele parece bonita, porque ele levou para fazer sacrifício a Deus. Samuel foi lá e confrontou: o que você está fazendo? O que você fez? Aqueles animais eram para ter tudo sido mortos lá, porque você trouxe para cá? Aí ele falou assim: não, Samuel, era muito animal. Eu trouxe para cá para fazer um sacrifício ao Senhor, e para dar de oferta a Deus. Olha, não parece bonito isso aí? Não parece bonito? Parece legal? Mas o que ele fala? Porém Samuel disse: tem porventura ao Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto que se obedeça a sua palavra? Será que Deus está querendo sacrifício? Será que Deus está querendo o holocausto? Não, Deus não está querendo isso não. Deus está querendo que obedeça a sua palavra. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, o remendo que você está propondo é muito pior do que a tua desobediência. E nós devemos ensinar isso para os nossos filhos, que só pedir desculpa não muda muita coisa. E que a gente tem, como servo do Senhor Jesus Cristo, o compromisso com a obediência a Deus e a obediência aos nossos pais. Mas essa obediência, ela é ensinada, ela é impositiva para com os filhos. Filho meu, olha aqui, eu lhe amo, e porque eu lhe amo, eu estou lhe dando essa ordem para você fazer. Obedeça. E saiba que toda a desobediência vai ter consequências. Aqui em casa e diante de Deus. Porque é melhor obedecer do que depois pedir perdão e ter que passar por uma correção. Meus amados, nós não podemos deixar de ensinar nossos filhos a obediência. Obediência não tem que ser vista como algo ruim e impositiva, mas como um grande privilégio para os filhos. Por isso devemos ser os defensores do privilégio da vida e da obediência ao Senhor nosso Deus, como também aos pais. Que Deus abençoe cada um de nós nesse grande desafio de educar, de ensinar. Mas saiba que esse é um privilégio que muda a vida e que sustenta vidas diante do Senhor e que preserva filhos no caminho do Senhor e para a glória do Senhor. É muito triste quando nós vemos os filhos daqueles que servem ao Senhor Jesus longe do Senhor Jesus. Mas você que tem filho pequeno, ensina o caminho que deve andar.
Você que tem filho grande, clame ao Senhor nosso Deus e peça que o Senhor Deus resgate o seu filho se ele está longe dos caminhos do Senhor. Peça, clame ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria que você abaixasse sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez nessa manhã. Vamos pedir que o Senhor Deus nos ajude, nos auxilie nesse grande privilégio de educar nossos filhos para a glória do Senhor Jesus. Ó Pai, como filhos, nos aproximamos do Senhor e pedimos perdão, ó Pai, das nossas falhas. Pedimos que o Senhor nos ajude a corrigir aquilo que possa ser corrigido. Pedimos que o Senhor nos fortaleça a viver o melhor do Senhor nesse tempo, nesse momento. Mas também, ó Pai, pedimos perdão das vezes que nós erramos diante dos nossos filhos. Tem misericórdia, Pai, de nós, ó Deus, nos ajuda a fazer melhor, a sermos instrumentos de bênção, de edificação do reino do Senhor, e do nome do Senhor ser engrandecido em nossas vidas e corações. Mas também, ó Pai, eu peço que o Senhor dê intrepidez, coragem, força para termos uma educação abençoadora. Sim, Pai, abençoadora, para mudar caráter, para dominar o pecado, para ser instrumento e instrumentalidade do Senhor para sarar feridas do coração dos nossos filhos, corrigindo o erro e preservando, Pai, eles no amor e na graça do Senhor Jesus. Tem misericórdia, Pai, de nós. Nos fortalece, Pai, a viver o melhor do Senhor a cada tempo e a cada momento. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.